desse culto. Vamos abrir as nossas Bíblias em um texto lá do livro de 1 Reis, no capítulo 20. Capítulo 20 de 1 Reis, versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. 1 Reis, pertinho de 2 Reis, fácil de encontrar. Capítulo 20, versículo 13. Diz assim o texto: eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberá que eu sou o Senhor. Versículo 14. Perguntou Acabe: por quem? E respondeu ele: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: quem começará a peleja? E respondeu ele: tu. Fecha os olhos. Senhor, te damos graças. É bom estar na sua presença, estarmos reunidos, congregados ao Senhor. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está. Também te agradeço pela vida de todos que acompanham através dessa transmissão, através da internet. Peço que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal. Consagro Jesus nesse momento, seja esse o tempo em que a sua palavra é ministrada aos nossos corações, a sua palavra que tem o poder de ser uma palavra viva, uma palavra transformadora, uma palavra de cura, de libertação, uma palavra que transforma as nossas vidas, de maneira que tudo em nós seja para o louvor da sua glória. Aquele que chega, o que está, Senhor, preocupado, aquele que tem o seu coração, Senhor, abatido nessa noite, Pai, em nome de Jesus, sonda os corações, teu Espírito Santo tem aqui toda e total liberdade para agir, toda e total liberdade para tocar as nossas vidas, curar os nossos traumas, sarar as nossas feridas, nos colocar em um tempo de uma grande restauração, onde saberemos que o Senhor é Deus sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Se você concorda, mais uma vez, dê um aplauso a Jesus. Essa história que nós lemos aqui aconteceu cerca de 850 anos antes de Jesus, quando o reino do norte o rei era Acabe. E ele, nesse contexto aqui, do capítulo 20, está enfrentando um grande problema. O texto que nós lemos aí, versículo 13 e 14, fala de quando no meio desse problema, dessa crise, Deus levanta um profeta. E esse profeta traz uma palavra ao rei, que era uma palavra de Deus. Era um profeta do Senhor de verdade, entregando uma profecia. Parece até que eu estou fazendo uma redundância, né? Um profeta entregando uma profecia, porque tem profeta que entrega profetada, não é? Nem todo profeta é de Deus. Esse aqui era um profeta de Deus, trazendo de verdade uma profecia, uma palavra de Deus para aquele rei, uma palavra de Deus para aquela nação. Mas antes da gente entrar aí de volta nesse texto, do versículo 14 e 13, eu quero ler com você lá no início do capítulo 20, no versículo 1, para que você entenda o que estava acontecendo com o reino do norte. Eu quero que você leia comigo e saiba o que era que estava acontecendo. Acompanhando aqui pelo telão. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros. Então subiu, cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Versículo 2. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: assim diz Ben-Hadad. Então escute. Um rei chamado Ben-Hadad cerca Samaria, cerca esse povo, e envia uma mensagem para o rei. E ele
vinha com muita vontade e disposição. Ele não estava sozinho, ele trazia junto consigo o seu exército, mais 32 reis, o texto diz, com seus cavalos de guerra, e ele cerca Samaria, ou seja, já bota pânico na cidade, aquela guerra psicológica, porque quando um outro rei vem à sua cidade, cerca a sua cidade com o seu exército, com seus cavalos, com seus cavaleiros, com os seus reis, anunciando ali, de uma maneira psicológica já, meu irmão, fazendo você pensar que você está frito, estou sem saída. Como é que eu saio de uma cidade totalmente cercada, com adversários, com inimigos? E se já não bastasse isso, então ele manda uma mensagem. Ele envia uma mensagem e diz: olha, aqui quem está falando sou eu. Não é qualquer um não, essa mensagem é minha, sou eu, Ben-Hadad, que estou falando com você. Vamos ver o versículo 3, o que ele estava anunciando ali, o que ele queria. Ele fala assim: olha, a tua prata e o teu ouro são meus. Olha a situação de Acabe. Ele está ali seguindo uma vida tranquila, governando, reinando, administrando a sua nação, quando de repente essa cidade de Samaria é cercada, e o cerco é feito, e lhe é anunciado: a tua prata e o teu ouro são meus. Essa ministração de hoje nos fala um pouco acerca do que nós fazemos quando o inimigo nos cerca. O que fazer quando a gente percebe que não existem possibilidades? Quais são as possibilidades de você, como um rei, encontrar uma saída, sendo que um exército superior ao seu, com mais poder bélico, com mais estrutura, em uma condição de guerra melhor, porque eles estavam pelo lado de fora? O que fazer numa hora como essa, quando você se sente cercado, quando você se sente sem saída, quando as sentenças que vêm dizem para você: você não tem força, você não vai conseguir resistir, nós somos maiores do que você, nós somos mais poderosos? O que fazer numa hora como essa, quando nos é anunciado que a nossa resistência vai ser pequena e vai ser até mesmo desnecessária? Era mais ou menos isso que esse cerco estava fazendo. Esse cerco propunha a anunciar para aquele rei Acabe que ele não tinha a menor chance. E Acabe do lado de cá, procurando uma saída, ele recebe um mensageiro dizendo assim: olha, tua prata e o teu ouro são meus. E não foi só isso, e também as tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. Olha só a ousadia. Todo o seu ouro, toda a sua prata, ou seja, toda a sua riqueza, todas as suas finanças, todo o seu dinheiro, tudo isso é meu. Que ousadia, né? Que inimigo ousado, que inimigo terrível. Tudo que você tem é meu, inclusive os seus filhos, e não qualquer filhos, os melhores. Tem uma tradução que fala os mais bonitos. Tipo, filho feio não quero não, o feio pode ficar contigo mesmo. Mas os filhos melhores, os mais saudáveis, os mais bonitos, os mais inteligentes, eu quero. Olha a situação: vai levar seu ouro, a sua prata, os seus bens, a sua riqueza, vai levar os seus filhos, os melhores, e vai levar ainda as suas mulheres. Vai levar ainda as suas mulheres. Para ficar bom mesmo, só faltava ele pedir a sogra. Manda a sogra também. A situação estava feia. Em um dia só, ele teria que entregar toda a sua riqueza e bens, seus filhos, esposas, as mulheres todas, não só do rei, mas era da nação toda. A nação toda tinha que entregar todo o tesouro, toda a riqueza, toda a fortuna. Tinha que entregar os seus melhores filhos e ainda tinha que entregar as suas mulheres. Era isso que o inimigo estava do lado de fora, anunciando que ele queria de Acabe, que ele queria de Samaria. O que fazer numa hora como essa? O que fazer numa hora como quando o cerco vem com toda a sua força contra nós? Vem com esse poder, com essa pressão contra a nossa vida. Algumas vezes a gente perde a guerra pela pressão. As guerras são sempre um dos instrumentos para vencer a guerra é a pressão psicológica.
Então ele fez isso muito bem. Cercou a cidade, mandou um mensageiro e diz: olha aqui, quem está sou eu aqui, não estou sozinho, estou com muitos soldados, muitos cavalos de guerra, tenho 32 reis comigo, e nós vamos acabar com você se você não entregar todo o seu ouro, toda a sua prata, os melhores filhos e as mulheres. Nós vamos acabar com você. E o que o rei podia fazer numa hora dessa? Vamos ver o que ele fez, versículo 3. Versículo 4. Versículo 4. O rei respondeu, dizendo: conforme a tua palavra, Rei meu e Senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Que seja conforme tu dizes, ó Rei meu Senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Olha só, o rei Acabe, ele olhou e não viu saída. E ele se curva diante do seu inimigo, dizendo: tudo que tenho, tudo que sou, parece até uma expressão feita a Deus, né? A gente fala assim para Deus: Senhor, tudo que tenho e sou é para ti. Não, aqui ele estava dizendo para o adversário. Ele estava entregando os pontos, sem ao menos lutar. Estava entregando os pontos sem ao menos consultar o povo, sem ao menos consultar os seus conselheiros. Ele estava entregando o ponto, e a resposta que ele manda imediatamente é uma resposta como quem diz: vamos fazer um acordo aí, não mexe comigo, não mexe com a minha casa, e eu entrego tudo. A proposta era mais ou menos essa: se vocês entrarem aqui e não mexer comigo, pode levar tudo, tudo que tem aqui é de vocês. O rei se mostrou fraco nessa hora. Versículo 5. Então os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad, mandei tomar a sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio, as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que você considera de valor. Ele começou pedindo prata, ouro, filhos e mulheres. Agora, depois de tomar tudo isso, ele ia vasculhar todas as casas, inclusive o palácio, para que não ficasse nada de valor. Ou seja, quando ele saísse daquela cidade, daquela batalha, daquela busca e apreensão, não ia ficar nada, a cidade ia ficar totalmente isolada, sem ter a mínima condição de sobrevivência. Então, versículo 7. Agora sim, o rei convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça, quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. Eu não lhes neguei. Versículo 8. As autoridades e todo o povo responderam: não lhes dê atenção, nem concordes com suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei, meu senhor, teu servo, fará tudo o que o rei exigiu na primeira vez, mas não posso atender essa exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Versículo 10. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. Então ficou essa guerra de recados. Ninguém estava na frente, ninguém, somente o mensageiro que ia e vinha. Agora, a partir do verso 8, o rei consulta os seus, versículo 7, perdão, a partir do 7, o rei consulta as suas autoridades, os seus conselheiros, que falam assim: olha, não faz isso não. Porque eles entenderam que aquele momento era um momento de pontuar a sua posição, de dizer que não dariam tudo do jeito que o outro rei, o adversário, estava exigindo. As autoridades falaram: não deem, não lhes dê atenção, nem concorde com as suas exigências. Mas quando ele responde ao mensageiro no versículo 9, ele fala assim: diga ao rei, meu senhor. Ainda assim está com essa covardia no seu coração. Ele manda uma resposta a Ben-Hadad, o seu adversário,
E ele manda ainda se rebaixando: olha, meu senhor, o meu rei, não vai dar para fazer assim não. Ele não tem nenhuma postura de que crê que seja possível, de alguma maneira, resistir àquele adversário. Se num dia da tua angústia você se mostrar fraco, a sua força será pequena, diz um texto bíblico. No dia da tribulação, no dia da sua luta, no dia da crise, se você se mostrar fraco, a sua força será pequena. E era justamente isso que Ben-Hadad estava fazendo, que Acabe estava fazendo. E Ben-Hadad manda uma resposta dizendo assim: olha, que os deuses me castiguem. Se ficar em Samaria, pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. Ou seja, a gente vai acabar com a cidade de um jeito tal que não vai ficar nem pó, nem poeira. Você imagina a vontade que estava esse rei de destruir a cidade de Samaria, destruir aquela nação, aquele povo. Imagina a disposição que estava. Agora a gente volta para o versículo 13, onde a gente começou a leitura, porque ali no versículo 13, é quando Deus levanta um profeta, mesmo que Acabe não pedisse, mesmo que Acabe não buscasse, por misericórdia de Deus, talvez não ao rei, mas ao povo, o Senhor levanta um profeta, e esse profeta fala assim: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, ou seja, o inimigo que estava cercando a sua cidade, vê todo esse povo, todo esse exército aí, eu vou entregar esse exército nas suas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Vou entregar o seu inimigo nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. E o ponto da ministração dessa noite está aqui. Que Deus, todas as vezes que a gente lembrar dele e buscar a sua face, o Senhor nos responderá. E tem uma coisa: o Senhor zela pelo seu povo, para que o seu povo não seja destruído, mas para que por meio do seu povo o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor fala assim: e saberás que eu sou o Senhor. Quem saberá? Acabe saberá, mas principalmente o inimigo saberá que Deus é Senhor desse povo, dessa nação, e o Senhor não vai deixar esse povo envergonhado. Esse é o Deus a quem nós servimos, e quando a gente busca ao Senhor, Ele nos responde. Mas o Senhor sempre tem uma palavra de que o Senhor não nos deixará envergonhados. Se foi Ele que nos chamou, através da nossa vida, o nome dEle vai ser louvado, o nome dEle vai ser exaltado, e saberão que Ele é Deus. Você está pleiteando uma causa aí, e você tem direção de Deus, então o Senhor fará com que você saiba, o seu adversário, que o Senhor é Deus na sua vida. Ele fala assim: toda essa grande multidão entregarei nas suas mãos. Deus tem vitórias para entregar nas suas mãos. Talvez você não entendeu direito. Deus tem vitória para entregar nas suas mãos. Pode aplaudir a Jesus por isso. Agora, vamos entender o versículo 14, porque quando o profeta se levanta e fala, eles saberão, todo mundo saberá que eu sou o Senhor. Aí no versículo 14, o rei agora conversa ali com o profeta e questiona e fala assim: mas quem fará isso? Porque ele diz assim: está vendo esse povo todo, está vendo todos os seus inimigos cercando a sua cidade? Está vendo todos os inimigos cercando aí a sua nação? Eu os entregarei nas suas mãos, para que você saiba que eu sou o Senhor. A pergunta dele: mas quem fará isso? Mas quem? Por quem? Por meio de quem isso vai acontecer? A pergunta de Acabe é: mas como? Como que isso é possível? Como isso é possível? Aí o profeta responde: assim diz o Senhor, os jovens soldados, os líderes da província, são eles que farão isso. E aí Acabe perguntou de novo, mais uma vez: quem começará
a peleja, quem começará a guerra, quem começará a luta? E aí o profeta respondeu: tu. Quem mais poderia começar? Você vai começar. Irmãos, às vezes o Senhor está nos dando vitória, está liberando palavra de vitória sobre a nossa vida, e a gente está aí pensando: mas como virá? Por meio de quem? Quem Deus vai usar? Quem é que vai começar esse empreendimento? Quem é que vai começar esse negócio? Quem é que vai começar essa guerra? Quem é que vai começar essa luta? Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Tu. Você. Você. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e a gente fica perguntando: mas quem poderá me defender? E Deus está dizendo: não é o Chapolin, é tu. É tu, é você. É você que começa isso. É você que começa. O Senhor está dizendo: eis que te darei uma esposa e será uma bênção para a sua vida. Te entregarei em suas mãos. Mas como? Por meio de quem? Não é? Quem começará essa peleja? Ele está falando: é tu. Passa um perfume, penteia o cabelo, levanta a cabeça, abre os olhos, não é? Passa a camisa antes de vir para o culto. É tu que começa. A gente está vendo o nosso adversário às vezes tripudiar sobre a gente, em volta da gente, querer nos defamar, querer nos enfraquecer, querer nos mostrar o contrário daquilo que Deus já nos mostrou, já garantiu, já confirmou tantas vezes. E a gente está perguntando: quem vai começar isso? Quem é que vai dar a volta nisso? Quem é que vai mudar essa história? E Deus está dizendo: é você. Começa com cada um de nós. A vitória que Deus tem depende da nossa disposição em ir e fazer. O Senhor diz: eu entregarei todo esse exército nas suas mãos. Mas quem começará isso? Você começa. É você que começa. A gente precisa acordar para essa palavra. É você que começa. Quem começa essa guerra? Você começa. Quem começa essa luta? Você começa. Ai, queria tanto chegar lá, queria tanto vencer, queria tanto alcançar, queria tanto comprar. E o Senhor está dizendo: vou entregar nas suas mãos. A casa própria eu vou entregar nas suas mãos. A sua formação universitária eu vou entregar nas suas mãos. O casamento eu vou entregar nas suas mãos. O marido convertido eu vou entregar nas suas mãos. O filho largando as drogas e vindo para Jesus eu vou entregar nas suas mãos. Mas quem começa? Tu começa. Aponta para o seu irmão e fala assim: quem começa? Aponta para o nariz dele e fala: tu é tu. Você começa. Se você crê nisso, dá um aplauso a Jesus. A gente fica recebendo promessa de Deus, né? O profeta se levanta e é usado por Deus para nos anunciar que Deus vai fazer, que Deus está entregando, que Deus já entregou, e a gente fica esperando. Mas quem começa? Quem começa essa peleja? Quem começa essa guerra? Pela mão de quem virá? E a gente fica se enchendo de pergunta, porque a gente não quer ouvir essa resposta que começa por nós. A sua célula vai ser uma célula de multidões. O Senhor te fará pai e mãe de uma numerosa multidão. Mas por onde começa essa guerra? Por você. Quem começa essa guerra é você. É a gente abrindo mão de ficar vendo o que o diabo quer que a gente vê e deixar de ver o que Deus está nos mostrando. Quando aquele exército, ele circunda aquela cidade, imagina uma cidade cercada completamente por um exército. Todo mundo acordava e olhava e via lá aquele acampamento, e falava: meu Deus, nós estamos fritos, como é que a gente sai daqui? Como é que a gente vive? Como é que a gente segue o curso da nossa história? Esse exército acampado aí fora, não vai chegar combustível, não vai chegar alimento, não vai chegar fruta no mercado. Como é que a gente vence isso? Os inimigos estavam lá, botando pressão psicológica na vida daquela nação, daquele povo. Aquele povo pensando: nós vamos morrer aqui. Que se a gente sair para a guerra, eles matam a gente. Se a gente ficar aqui dentro, a gente morre de fome. A gente morre de sede. Se a gente ficar aqui dentro, a gente morre. E se a gente for, a gente morre. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Uma situação difícil.
E essa pressão psicológica começava a trazer transtornos no meio do povo. O povo começava a perguntar um ao outro: e agora? O que será de nós? O que nós vamos fazer? E quem tinha autoridade para tomar uma decisão e fazer alguma coisa, estava lá dizendo para o inimigo: meu Senhor, meu Deus, está tudo nas suas mãos. Às vezes a gente sofre uma pressão psicológica, a gente faz assim, a gente se rende. Não a quem deveria se render. A nossa rendição deve ser a Deus, somente a Ele. Nos rendemos aos pés dEle e confessamos: não há outro além de Ti. Essa deve ser a nossa confissão. Devemos nos encurvar a Ele. Não há outro além de Ti. Mas às vezes a gente está dizendo isso, às vezes esse é o nosso discurso para o inimigo. O inimigo está botando pressão. E a gente está dizendo: você tem razão. Me envia, para onde você me enviar eu vou. A gente está invertendo o discurso. A gente está perdendo a fé. Porque a gente está sendo guiado pelo que os nossos olhos estão mostrando. A gente acorda e olha o inimigo à volta. Quando a gente deveria olhar para os olhos de Deus e saber que Deus sempre tem uma resposta e Deus sempre tem uma solução. É só confiarmos nele, crer na palavra dele e irmos à luta que ele nos propõe. E ele fará de nós vencedores e mais do que vencedores. Você crê nisso? Se alegre e se expressa em nome de Jesus. O texto fala que Acabe então se organiza com esses jovens, eles vão à guerra e acabam com os soldados de Ben-Hadad e colocam os demais para fugir. E depois eles vêm com o discurso lá: isso deve ter acontecido porque o rei, o Deus deles é o Deus das montanhas. E como a gente lutou nas montanhas, a gente perdeu. Se fosse numa planície, se fosse num vale, a gente tinha ganhado. Eles ganharam aquela batalha. Por quê? Porque Deus era com eles. E se Deus é comigo, e se Deus é com você, nós vamos ganhar as nossas batalhas. Se não tivermos medo de irmos, se não tivermos medo de lutarmos. Eu sei que essa pressão psicológica tantas vezes é terrível. Às vezes é difícil lidar com isso, com essa voz do inimigo. A gente fica ouvindo e esse negócio vai tomando conta da gente, a gente vai assimilando e a gente vai concordando, e as pessoas começam a anunciar isso, essas coisas, e a gente vai dizendo: é mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo. E dali a pouco a gente não tem força nenhuma mais. Acabe estava lá dizendo: não, te entregarei tudo. Ele estava fazendo do inimigo uma espécie de Deus para a vida dele. Meu Senhor, tudo que pedires, eu te entregarei. Falando isso para o inimigo. Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer isso com Deus, mas essa pressão é tão terrível que a gente se curva diante do inimigo, dizendo: não há outro além de ti. Era isso que Acabe estava fazendo. A chamada que Deus tem para a nossa vida é para que a gente não aceite esse tipo de guerra, que a gente não aceite esse tipo de pressão psicológica, que fica fazendo a gente pensar: não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai perder. Esse tipo de guerra psicológica dizendo: eu não suporto mais ficar aqui, tem isso, aquele outro, olha para aquilo, olha para aquele outro, olha para o defeito que tem ali, olha para o defeito daquele irmão, olha para o defeito daquele pastor, daquela pastora, e a gente vai tomando essa pressão, a gente vai maximizando tudo isso, e dali a pouco a gente deixou de olhar para Deus, e a gente vai morrendo. E aí o Senhor fala: olha, darei os seus inimigos nas suas mãos. Darei a vitória que você espera nas suas mãos. Te entregarei as multidões em suas mãos. Mas para isso, você precisa saber que é você que vai lutar essa guerra. É você que vai encarar essa batalha. Mas se você fizer isso com fé e ousadia, o Senhor faz de você mais do que vencedor. Amém? Como é que a gente lida com o nosso inimigo? Eu me lembro que quando havia um gigante afrontando o povo de Israel, o povo de Israel todo recuado, o exército inteiro recuado, por causa de um gigante, que estava lá dizendo: se alguém vier aí, eu corto a cabeça fora.
Gigante batendo no peito e dizendo: ó, vocês não valem nada. Se alguém ousar vir contra mim, eu acabo com vocês. Pressão psicológica. E estava todos os soldados amedrontados, e o rei Saul também amedrontado. Acabe aqui estava amedrontado. Não apareceu aqui ninguém, nesse texto que nós lemos, para dizer: ah, vocês vão ver, porque vocês estão mexendo com o povo, os filhos do Deus vivo. Vocês estão mexendo com o povo de Israel. Essa nação tem um Deus, foi escolhida por Ele. Essa nação é dele. Mas ninguém nessas horas, porque essa pressão é tão terrível que a gente se esquece até que a gente é. Mas aí o texto lá de Davi fala que Davi chega e fala: epa, quem é esse daí? Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? O exército mesmo está morrendo de medo. E chega o garoto e fala para o exército: vocês são o exército do Deus vivo. E nessa noite o Senhor me envia aqui para dizer: você faz parte do exército do Deus vivo. Não deixa o inimigo dizer o contrário. Não deixa ele botar pressão sobre a sua vida e fazer com que você pense o contrário. Você faz parte do exército do Deus vivo. É esse exército. Mas o próprio exército lá, na ocasião de Davi, estava lá pensando: nossa, ai meu Deus, nós vamos morrer, esse gigante vai acabar com a gente. E era só pressão psicológica, porque era um homem contra um exército. Tudo bem, ele era grande, mas era um só. Tem aquela expressão: você é grande, mas não é dois? Mas o exército estava pensando que era. E Davi foi lá e afrontou. Davi foi falar com o rei permitiu que ele lutasse contra o gigante. Aquele garoto teve mais coragem que todo mundo. O rei deu a ele a sua armadura, não serviu, muito grande, muito pesada, ele dispensou. Ele pegou lá uma espécie de um estilingue que ele tinha, pegou 5 pedras no ribeiro, e quando ele se aproximou do gigante, eu acho que anunciaram: conseguimos um soldado valente para lutar contra você. O gigante já ficou esperando: vai vir um homem mais forte que eles têm. E o gigante já se preparou psicologicamente. Vai vir um cara aí com uma armadura de aço impenetrável, um guerreiro musculoso, com 2,5 metros de altura para lutar contra mim. O gigante já estava lá esperando. Dali a pouco veio um menino franzinho, magro, fraco, e com um pedaço de pau na mão. O gigante que estava preparado para uma grande luta, olha aquilo, e ele fala assim: por acaso eu sou cachorro para você vir contra mim com pau e pedra? Aquela hora, a luta psicológica, a guerra psicológica, ficou contra o gigante. Porque ele estava se achando tão bom. E o exército de Israel manda para ele um menino pequeno, fraco, sem armadura, com pau e pedra. Ele declara o que ele está sentindo: por acaso sou eu algum cachorro? Era o que ele estava sentindo, que era um cachorro, porque olha que mandaram para lutar contra mim. Essa guerra psicológica é terrível. Eu sei que aquilo já abalou o ânimo do gigante. Aquele pensamento, aquela situação já abalou psicologicamente o gigante, que estava esperando o soldado mais forte, quem sabe até o rei, para vir lutar com ele. E no entanto vem um garoto, que nem parte do exército era, que nem armadura tinha, que nem uma couraça, que nem um escudo, uma espada tinha pau e pedra. Por acaso sou eu algum cachorro? Às vezes o seu adversário está querendo que você pense que você é algum cachorro. Às vezes o seu adversário está querendo que você pense que você não tem valor nenhum. Às vezes o seu adversário está querendo que você pense que você é o mais desgraçado dos homens, que a sua família é a pior de todas, que vocês não têm condições de dar a volta por cima, que essa situação vai matar vocês, vai acabar com vocês. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você saiba: você faz parte do exército do Deus vivo, e o Senhor vai entregar o inimigo nas suas mãos, para que você saiba que Ele é Senhor. Se você crê nisso, toma posse em nome de Jesus. Para que você saiba que Ele é Senhor, e os seus adversários também. Ben-Hadad estava lá, pensando: já acabamos com eles, porque eles tinham um poder bélico para isso, tinham quantidade de soldados para isso, mas eles estavam do lado errado. Não fique exaltando
a possibilidade do outro. Porque se o outro não tem o Deus que você serve, ele não tem nada. Não fique exaltando. Às vezes a gente é colocado em situações que a gente olha para o outro e fala, esse aí tem toda a chance, esse aí vai conseguir, ai coitadinho de mim. Você vai numa entrevista de emprego, está lá o outro lá, bem vestido, cabelo penteado, todo arrumado, com roupa mais chique que a sua, e você na sua simplicidade, você entra para a entrevista, vê o outro, e fala, estou frito, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Tem gente mais preparada do que eu. Essa guerra começa por você. E essa guerra começa por você acreditar que se o Senhor é na sua vida, você pode. E você pode muito mais do que você imagina. O que manteve essa igreja de pé até os dias de hoje foi a fé nessa palavra, que nós somos escolhidos de Deus, por Deus, para o propósito dele, para que sejamos uma igreja de multidões. Nós não nos contentaremos até que as multidões que o Senhor nos confiou estejam entregues em nossas mãos, pela nossa luta, pela nossa batalha, pela nossa persistência, uma multidão de homens e mulheres salvos no Senhor, para a glória do nome dele. E todas as batalhas que nos propuser, nós venceremos, para que saibamos e para que saibam quem é o Deus a quem servimos. Se você crê nisso, se alegra e se expressa em nome de Jesus. O que nos sustenta, o que nos sustentou, foi essa fé desde o começo, de saber que quem nos chamou foi Deus. E quando eles saem a essa batalha, em número menor de guerreiros, eles saem sabendo, foi Deus que nos enviou. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está no nosso exército, quem poderá nos impedir de alcançar a vitória? Essa é uma palavra de Deus para a sua vida, mas quando você ouvir como hoje, que Deus está entregando nas suas mãos, significa também que você vai ter que começar essa guerra e ir à luta. Temos uma próxima semana pela frente, grandes são os desafios. A gente está vivendo uma situação conturbada na nossa nação, mas que todo mundo está dizendo que era necessário que isso acontecesse, para dar um basta em tudo que esse país está vivendo. A gente está em um país que roubaram tudo que tinham para roubar, e agora eles tentam recuperar o que foi roubado, castigando o povo. Eles tentam roubar tudo que foi tirado desse país, tentam recuperar tudo que foi roubado desse país, colocando o povo nessa situação. A situação de vergonha, de dificuldade, de miséria e de fome. Essa luta é justa. Oremos para que o Senhor tome essa nação em suas mãos, para que o Senhor dê vitória à sua igreja que ora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aqui diz a palavra do Senhor. Nesse momento, é o momento então da igreja se unir para orar. Orarmos por essa nação. Os inimigos não são os que estão fazendo as paralisações. Os inimigos são os que estão transformando a nação em um caos, com toda a roubalheira que aconteceu e que não terminou, mas principalmente querendo cobrar de nós, cidadãos, o que foi roubado. Roubaram a Petrobras de uma maneira descarada. Compraram aí fora do país, refinadora, por um valor que ninguém tinha coragem de comprar, e compraram por valor superior. Muita gente roubou, muita gente levou, e agora eles querem tirar o prejuízo, fazendo com que o povo pague. Por que o petróleo aumenta toda semana? Porque é para o povo pagar o prejuízo que a Petrobras teve. Para que os investidores não fiquem a ver navios. O povo pode ficar. Os investidores da Petrobras, principalmente os estrangeiros, não podem ficar. A gente vive uma situação crítica. E não é uma situação que tem muita gente brigando, esquerda, direita. Meu irmão, é tudo mesma coisa. É uma briga tola de ficar falando, a culpa da esquerda, a culpa da direita. É tudo farinha do mesmo saco. Não tem essa história. Porque partido tal, é tolice pensar nisso. O problema não é o partido, não é a cor, não é a esquerda, a direita, de centro. O problema são os homens, são as pessoas que estão lá. Não importa que bandeiras carreguem, o que é terrível é que todos eles estão dispostos a tirar tudo que o Brasil tem e todas as suas riquezas. E fazendo com que o povo seja castigado por isso.
A gente deve tomar a nossa arma, uma arma chamada oração, e a gente deve usá-la esses dias, para que caia por terra tudo isso. Talvez comece uma revolução e algumas coisas mudem, talvez menos do que a gente esperava, quem sabe pode até haver mais mudança do que a gente espera. Mas a mudança principal acontece nas eleições. É preciso que a gente acorde. A igreja ainda é muito ignorante nesse sentido, porque a igreja fica brigando entre ela mesma, no sentido de quem vai colocar, de quem vai votar, e fica olhando aí para situações, e para partidos, e para cor de bandeira, e para direita, esquerda, e não ora antes de entregar o seu voto. Só quem pode mudar isso é o povo. Mas quando chegar dia 3 de outubro, a gente vê se o povo está disposto realmente a mudar ou não. Então vale as nossas orações. O inimigo está aí anunciando, o Brasil está quebrado. O inimigo está anunciando, se as coisas continuarem assim, a gente vai morrer de fome. O inimigo está anunciando, se continuar assim, a gente não consegue mais sair de casa. Mas a gente bota o joelho no chão e deixa Deus nos dar a vitória. A gente crê em Deus e crê que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. Então vamos usar a nossa fé, colocar essa nação, todas essas situações nas mãos do Senhor, e que Deus opere a favor desse povo, e que realmente o Senhor converta o nosso coração a Ele, para que Ele possa, por meio de nós, promover as mudanças que esse país precisa. Amém? Por quem começa essa guerra? Quem é que vai pelejar? Você. Você vai pelejar. Por meio de quem? Por meio de ti. Por meio de você. Então a nossa guerra começa primeiro com oração. E depois a nossa guerra começa com atitude. O que a gente pode fazer para mudar as coisas, ainda que seja de uma maneira bem limitada? Façamos. Não para piorar, mas para melhorar. Eu quero que você fique de pé, por favor, para que a gente ore juntos. Quero orar com você que está se sentindo afrontado, talvez, está vendo as dificuldades, que está sentindo o cerco, a pressão psicológica de uma guerra, de um adversário, de um inimigo, de uma situação que foge do seu controle. Eu quero te chamar hoje a confiar em Deus, a confiar e lançar sobre Ele a sua confiança. Quais são as guerras que você tem vivido? Guerra na família, guerra na vida profissional, guerras na vida financeira. Quais são as guerras que você tem enfrentado? De que maneira o inimigo está batendo na sua porta e falando, ó, esse ouro é meu, essa prata é minha. O inimigo está batendo na sua porta e te dizendo, os seus filhos me pertencem, a sua mulher me pertence, e você está só cedendo, dizendo, sim, meu Senhor, pode levar meu ouro, sim, meu Senhor, pode levar minha prata, mas esse Senhor é o inimigo, que você lança tudo nas mãos dele com medo de agir, de lutar, de guerrear, com medo de orar, com medo de enfrentar, com medo de buscar a Deus, com medo de confiar na palavra do profeta. Pelas mãos de quem virá essa vitória? Quem vai começar essa peleja? O profeta respondeu, você. É por meio de você. Se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Essa chegou a hora da gente se mostrar forte. Talvez não forte pela condição que a gente esteja, mas forte pelo Deus que a gente tem e pela fé que temos nele. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Por isso a gente precisa ter atitudes. Não adianta ficar com o discurso, eu creio, eu sirvo, estou na igreja há tantos anos, já fiz tanta coisa. Se você não tem obras na hora da sua batalha, da sua angústia, na hora que o inimigo acampou ao seu redor. Hoje eu sei que o Senhor quer nos dar vitória. E esse adversário
que se acampou à nossa volta e está nos impedindo de ir, de avançar, de vencer, de prosperar. Esse adversário que está colocando medo, pânico, confusão, divisão, esse adversário vai ser envergonhado hoje, porque você vai começar essa luta, você vai começar essa peleja, e o Senhor já garantiu a você essa vitória. Amém? Se você crê nisso, fecha os seus olhos e começa a orar. Qual é a sua guerra? A sua guerra doméstica, a sua guerra familiar, a sua guerra profissional, a sua guerra ministerial, essa guerra na sua mente aí de palavras que o diabo colocou na sua mente, plantou no seu coração, que te faz pensar que tudo que você creu é mentira, que tudo que você viveu é mentira. O Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos como igreja para crermos e tomarmos posse quando o Senhor nos diz que entregará os nossos adversários em nossas mãos. Nós confiamos, Senhor, que eles serão envergonhados e saberão quem é o Deus desse povo. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos que estão sendo cerceados na família, no casamento, nos filhos, repreende em nome de Jesus toda ação do adversário. Dê a ele coragem e força para essa peleja, para entrar nessa guerra, para que a paz prevaleça, para que a sua vitória, Senhor, seja anunciada, para que o seu nome seja conhecido. Levanta esse povo, levanta esses homens, levanta as mulheres, levanta os jovens, Senhor, com braços fortes, eles recebam a palavra que o Senhor tem liberado. Quando o Senhor nos diz, eu os entregarei em suas mãos, o Senhor também nos diz, comece essa peleja. A fé sem obra é morta. Tem atitudes, tem comportamentos alinhados com aquilo que a palavra de Deus tem anunciado à sua vida. Tem atitude de se levantar, sair do comodismo, parar de se queixar dizendo que não pode, parar de se queixar dizendo que está fraco, parar de se queixar dizendo que está cansado e desanimado. Se levante, porque essa peleja começa por você. Essa guerra começa em você. Avivar o meu coração cansado de esperar. Religa tua vida em mim, tua vida em mim. Desperta, tu que dormes na escuridão, vem ouvir as trombetas. Não fuja da guerra, não fuja a sua batalha. A vitória o Senhor já anunciou, os inimigos já tu entregou. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não fidará, e o cordeiro é o leão que no trono está.
Quem começará a batalha? Perguntou. E o profeta respondeu: você. O profeta respondeu: és tu. É você que começa essa batalha. É você que começa essa peleja. O seu adversário não crê que você possa, porque ele inflamou o seu coração, a sua mente, com palavras de desânimo, de fraqueza, porque ele encheu os seus olhos e te fez enxergar de maneira enganosa. Mas o Senhor está dizendo: é você que começa essa batalha, é você que toma as suas armas, é você que se reveste com essa armadura, é você, para que você saiba e todos saibam que eu sou o Senhor. Ele disse: então você saberá que eu sou o Senhor. Então você saberá que eu sou o Senhor. Somos nós que escolhemos as verdades que queremos ouvir. Somos nós que escolhemos o que vai se tornar verdade na nossa vida. Alguém pode escolher uma mentira e viver essa mentira, e crer nessa mentira, e ver essa mentira se transformar em verdade. A gente é que escolhe o que será a verdade. As pessoas nesses dias estão anunciando muitas coisas, e é preciso que a gente creia em Deus, escolhamos quais são as verdades que queremos ouvir e que queremos seguir. Jesus certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse tempo de tantas mentiras é um tempo oportuno para a gente buscar a presença de Jesus Cristo para a nossa vida. Senhor, faça-se verdade em mim. Senhor, faça com que a tua vontade seja verdade em minha vida. Não fique dando ouvido para tudo que estão dizendo, para tudo que vão dizer. Não fique dando ouvidos para mentiras. Peça sempre para que o Espírito Santo manifeste qual é a verdade que você deve ouvir, conhecer e viver. Muitos podem vir até você para anunciar mentiras, que podem se tornar verdade se você assim quiser. Mas mentira para a minha vida não é o que Deus tem. Porque o pai da mentira é o diabo. E a verdade é Cristo. Eu prefiro a verdade do que a mentira. Não morra com as mentiras que vão ser anunciadas, que estão sendo anunciadas. Mas viva com a verdade que está sendo anunciada e que está te dando um destino, uma direção para seguir. A direção da sua vitória é: lute as suas guerras. Não tenha mão frouxas nesses dias. Não tenha mão frouxas nessas horas. Lute as suas guerras. E você vai viver a vitória que vem de Deus para a sua vida. E Ele está dizendo para que você saiba que eu sou o Senhor. Receba essa palavra com alegria,
E dê um forte aplauso a Jesus. E brados de júbilo ao Senhor.